Boa tarde, estamos aqui na redação da ANSA Brasil em São Paulo. Eu estou recebendo o cientista político Marcelo Moraes. Ele tem experiência na área de sociologia, com ênfase em ciência política e atualmente presta consultoria política a partidos, candidatos e empresas. A gente está recebendo ele aqui na nossa redação para conversar um pouco sobre o processo de impeachment, o que significa, quais as consequências, é golpe ou não é golpe. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sara. Então, para começar, eu queria saber sua opinião sobre qual será o resultado da votação do impeachment na Câmara, que pode acontecer domingo, tudo leva a crer, isso ainda pode mudar. Sim. E se com essa debandada de partidos, o governo tem alguma chance de barrar o impeachment? Tá, vamos lá. Eu vou começar pela segunda pergunta, Sara, porque eu, particularmente, até terça-feira, eu acreditava que havia uma perspectiva da presidente Dilma barrar esse processo de impeachment. Mas exatamente com essa debandada dos partidos ontem, né, são 47 deputados por parte do PP e mais 22 pelo PRDB, e depois no fim da tarde o Kassab também abandonou o governo, são mais 36 deputados. Acho que isso já responde à primeira pergunta. Eu acho difícil ela barrar esse processo amanhã, domingo, na Câmara, então, portanto, falando em números, já com esses números dados dos partidos que abandonaram o governo ontem, a oposição tem 289 deputados, governo 106 e 118 indecisos. Esses 118 indecisos que vai, de fato, definir se o processo continua ou não. Desses 118, acho que 53 deputados, se a oposição conseguir, ela já tem os 342 votos, que eu acho que vai acontecer. Em contrapartida, o governo, a Dilma, ela deve conseguir praticamente desses 118 votos, 100 votos. Porque se ela tem 106 votos, ela precisa no mínimo de mais 70 votos para ter uma margem segura que alcance 172 votos. Então, depois de ontem, eu acredito que vai ser difícil de barrar esse processo de impeachment. E se o processo for instaurado no Senado e a Dilma for afastada, você acredita que ela vai ter condições de conseguir os 27 votos necessários para voltar ao poder? E você acha que a deposição da Dilma seria algo irreversível? Olha, na atual conjuntura, não falo nem pela própria inabilidade de articulação política da Dilma, mas no Senado eu acho que pode acontecer diferente, porque eu vou partir do princípio do perfil do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do presidente do Senado, Renan Calheiros. Me parece, a princípio, olhando à distância, que o Renan Calheiros ele não está muito de acordo com o processo de impeachment. Não sei se é um jogo político para realmente, quando o processo chegar no Senado, ele tomar uma posição que é a posição do PMDB, ou se de fato ele está incomodado com esse processo. Mas, mais uma vez, retratando o que aconteceu ontem. Depois de ontem, eu estou em dúvida do que pode acontecer. 27 senadores é um número, provavelmente, que ela vai ter dificuldade para conseguir esses votos. Por quê? Pela inabilidade política dela, mas eu acho que pode sim evitar o processo no Senado pelo perfil do Renan Calheiros. Acredito eu, pode ser que não seja, porque essa conjuntura política desde ontem agora criou uma estabilidade surpresa de última hora. Então, qual vai ser a posição do PT, por exemplo, de domingo para frente, se realmente na Câmara for votado a favor do processo de impeachment? Então, acho que tudo depende de domingo e como que a Dilma vai articular daí para frente. É engraçado, né? A velocidade que as coisas estão acontecendo, né? O que podemos esperar como resposta do PT se o sim ao impeachment prevalecer na Câmara? Então, Sara, esse processo é um pouco complicado, mas o que eu posso ver? Um contra-ataque estratégico do PT de trabalhar, por exemplo, esses 118 deputados indecisos individualmente, porque a bancada já não consegue mais trabalhar, tanto é que alguns partidos, Kassab deixou o governo ontem, o próprio presidente e o ministro da Integração, o Ciro Nogueira, presidente do PP, também deixou.
Então ela vai ter que trabalhar individualmente, acredito eu, cada parlamentar para tentar ainda impedir essa votação na Câmara domingo. A partir daí, se ela não conseguir, a estratégia eu acho que vai para o Judiciário, como já está começando a acontecer, né? O ministro Cardoso já entrou com uma ação, pedido de liminar, para tentar frear o processo, aí, como nós havíamos falado, e pode ser que haja uma judicialização política desse processo de impeachment, não sei, mas aí acho que domingo vai dizer bastante coisa para a gente. E em caso de impeachment, você acredita que o Temer vai ter a legitimidade necessária para governar? Pois é, eu acredito que não. Primeiro porque ele não foi eleito, embora a chapa a que ele pertencia, que era a presidente Dilma, tenha sido eleito. E ele é responsável, né, até pela própria Dilma e por parte da esquerda, ele é o responsável pelo chamado golpe que está correndo nesse processo de impeachment. Qual é a pergunta que tem que se fazer? Qual é a possibilidade que ele tem de governar? No sentido de que, como é que ele vai ter, qual vai ser a habilidade dele de governabilidade no Congresso? Porque é o mesmo Congresso que a Dilma está enfrentando hoje. Qual vai ser a habilidade dele nesse sentido? Aí ele pode, no primeiro momento, não ser legítimo, mas conforme a habilidade, a articulação política, conforme ele montar o ministério que ele vai trazer, conforme ele vai escolher os ministros, vai dar um direcionamento para legitimar ou não esse governo que ele possa vir a fazer. E qual será o papel do PSDB e seus líderes, principalmente o Serra e o Aécio, em um governo Temer? Porque até o momento o PSDB, uma opinião minha, ele falhou em ser a grande oposição ao PT, que é o que todos esperavam. Parece que eles não conseguiram se articular para trabalhar em torno disso. Qual vai ser o papel do PSDB nesse novo panorama? Então, você está correta na sua observação, Sara. O PSDB, eu vi um PSDB frágil e débil em relação a um posicionamento com, claro, oposição. Fica uma incógnita, embora a Serra, a Aécio estejam conversando com o Temer e com o próprio PMDB, eu acho que vale mais a pena, ou pelo menos, quem vai ditar o ritmo desse governo do Temer é o próprio Temer, o próprio PMDB, porque a gente entende que quem canalizaria todo esse processo de insatisfação das ruas seria o PSDB. Não ocorreu. Foi o PMDB que já está no governo. Aliás, o PMDB é governo desde 85, com Sarney, com todos que vêm aí depois, Itamar Franco, e agora também 2 vezes com o Michel Temer. Então, eu não vejo muita diferença. Eu acho que quem vai dar o direcionamento da posição do PSDB com Aécio e Serra é o próprio PMDB. Até porque, se a gente olhar para a última pesquisa da Datafolha, a gente vai ver que quem lidera hoje é Lula e Marina com 20 pontos. Aécio e Serra, fosse o caso, já tem 12 ou 11 pontos de intenção de votos. Eu, particularmente, não acredito que Serra vença mais alguma eleição. Eu acho que ele está no mesmo patamar ali do Paulo Maluf, no sentido de concorrer a um cargo majoritário. Eu não sei se ele tem poder de aglutinação, não só dentro do próprio PSDB, como de votos também. O Aécio, como nós estamos falando, ainda não disse a que vinha, né? Ou seja, a posição dele foi muito fraca. Isso pode refletir, eu acho que já está refletindo nessas pesquisas, como ele está no 3º, 4º lugar, em várias perspectivas de primeiro e segundo turno com Lula e com a Marina. Então, acho que continuará do mesmo jeito, um provável governo do Temer. E você acredita que é correto afirmar, por exemplo, que o PMDB assumiu um vácuo que era esperado o PSDB criar como oposição, como líder de oposição? De repente eles se aproveitaram dessa fraqueza, ou significa que de repente a maioria da população tem um perfil que vai mais de acordo com o PMDB e não com o PSDB da população, que eu digo, da oposição? Eu acredito no que você falou, porque o PSDB não correspondeu. Eu acho que ele não ouviu as ruas. Desde junho de 2013,
mesmo que no início das manifestações tinha uma propositura dos movimentos sociais, mas nas manifestações posteriores, já no final, começou a abarcar uma classe média alta, um pessoal de direita que vai implicar no MBL, no Vem Pra Rua, que são esses movimentos mais de Facebook, mais de redes sociais do que propriamente dito um movimento social de rua. O PSDB não soube captar. A Dilma até captou porque ela teve uma resposta imediata em relação, por exemplo, ao valor das passagens. Ela falou, olha, agora não é hora. Então ela soube captar isso. O PSDB não. E eu acho que o PMDB também não, porque, olha, esses movimentos, essas manifestações que vão acontecendo têm uma característica nova, que é não ter liderança política, né, nesses movimentos. Eu acho que é muito mais a vocalização desses setores da sociedade brasileira no PMDB do que propriamente também o PMDB ter ocupado esse espaço. De toda forma, ocupou. Como isso aconteceu? Eu acredito que por fisiologia. Né? Eu acho que não foi um movimento do PMDB de ouvir a rua e, a partir daí, absorver esse projeto, esse programa político para ela. E com o Temer e o Cunha como presidente e vice, o futuro da Operação Lava Jato ficará sob risco, como alegam os grupos contrários ao impeachment? Olha, eu vou tentar responder essa questão, Sara, de uma forma que nos remete a como é distribuído o orçamento, o dinheiro, as políticas públicas. Por quê? Porque, na verdade, essa questão de combate à corrupção, ao meu ver, é fumaça. Não tem interesse de combater corrupção. Caso teria, a gente não teria o Eduardo Cunha ainda como presidente da Câmara e tampouco 40 deputados já como réus da Lava Jato ou outros citados na comissão de impeachment. Então, portanto, o que eu enxergo aí é que, na verdade, é uma disputa de dois projetos políticos. Um do PT, como eu havia falado para você, que é um projeto político-econômico já saturado, que inclui por meio do consumo e que teve avanços nesses 10, 12 anos de PT. Tem o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o Fiesp, uma disseminação de universidades federais pelo Brasil aí que vai incluir de alguma forma essa população que sempre esteve excluída e que não tinha acesso a esses direitos. Em contrapartida, tem um projeto político que é capitaneado pelo PMDB, mas que é daquele setor da direita brasileira, que aí a gente pode dizer que é financiado pela Fiesp, pela Globo, pela Veja, que é um projeto político pré-direito que os brasileiros vêm conquistando, ou seja, retomar aquela política, aquele projeto político de 1990, de privatizações, de austeridade, estão de olho na Petrobras, porque a Petrobras, com o pré-sal, tem muito dinheiro a render. Então, nesse sentido, eu quero dizer, eu acredito que não existe combate à corrupção. A gente olha lá, tem o orçamento a gente traduz em política pública e o orçamento a gente traduz lá em conflitos distributivos. Esses conflitos distributivos vão sofrer o quê? Pressões assimétricas, que são disputas desiguais. E essas disputas desiguais agora estão sendo disputadas exatamente por esses dois projetos. Então, corrupção ou combate à corrupção é fumaça nesse sentido. Então, eu não acredito que possa haver um combate à corrupção com Michel Temer e com o Cunha. Até porque o Cunha é réu da Lava Jato. Não sei se ele tem interesse que a Lava Jato continue ou que dê independência, como a Polícia Federal tem, para continuar essas investigações. Então, o meu modo de ver é não haverá combate à corrupção, porque é fumaça, e sim na verdade, uma disputa de dois projetos políticos. E como a conjuntura política brasileira chegou a esse ponto de tramitar o impeachment na Câmara? Porque pedir impeachment de presidente é algo relativamente comum. Nos últimos mandatos aconteceram em várias ocasiões, mas como que aconteceu, como chegou a esse ponto com a Dilma? Então, com a Dilma, eu posso dar algumas explicações. Posso explicar até, por exemplo, através de um presidencialismo de coalizão, que é exatamente esse presidencialismo que a gente vê, que tem início lá
com uma LOP, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, em 79, que vai proliferar uma série de partidos. Hoje a gente tem 35 partidos. Imagina você, para conseguir vencer uma eleição como executivo, o número de alianças e de acordos que você tem que fazer com esses partidos. E necessariamente esses partidos não têm a mesma proposta política e ideológica que o partido do candidato a presidente. Isso pode, e acho que é uma das causas também, que leva a esse processo de impeachment. Porque como é que eu vou governar um Congresso onde existe uma heterogeneidade muito grande de posições políticas e que muitas vezes que eu como executivo fiz aliança, mas esses partidos não têm a mesma proposta política e ideológica que eu. Pode ser uma. A outra pode ser a própria inabilidade da Dilma. Por exemplo, em relação a trazer o Lula para ministro da Casa Civil. Tecnicamente, analisando criticamente, eu acho que ela deveria ter feito isso em agosto ou setembro do ano passado. Já evitaria, acredito eu, chegar nesse ponto de processo de impeachment. Outras coisas podem acontecer. Como eu posso falar, a própria articulação dela. Agora, como que, assim, aos 45 minutos do segundo tempo, ela perde uma base política dentro do Congresso, que perde o PP com 47 deputados, o PRB com 22 deputados, e no fim do dia o PSD do Kassab com mais 36 deputados. Eu acho que ela errou nas posições, nas tomadas de decisões que ela tomou. E tomou tardiamente. Poderia ter sido antes, não sei se evitaria esse processo de impeachment, esse desgaste, mas é que, na verdade, essa demora em tomar essas posições desgastou muito não só a presidente Dilma, como a própria imagem do PT. Além, claro, da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão em 2005, que vem um processo de desgastes aí há 10 anos. Então, o processo que levou a esse impeachment pode ter várias causas, acredito eu. Especificamente, a gente pode explicar de qualquer forma. E uma última pergunta agora. A esquerda está alegando, os governistas estão alegando que se trata de um golpe. É golpe ou não é golpe? Então, do ponto de vista acadêmico, é claro. Então, assim, o processo de impeachment está previsto na Constituição Federal de 88. Então, portanto, ele é legal, nesse sentido. O problema é quem está presidindo esse processo de impeachment. A gente olha para o Congresso, a gente vai ver Eduardo Cunha, né, réu na Lava Jato, com mais de 5 acusações, passando por um processo também pela Comissão de Ética da Casa, por conta de ter mentido em relação se tinha conta ou não no exterior, caso das offshores. Nesse sentido, a gente pode ver, é um golpe, porque esse impeachment, embora legalmente seja previsto, ele não é legitimado por quem está conduzindo. Aí você olha lá para os 40 deputados que estão na comissão de impeachment, também ou são réus da Lava Jato, ou tiveram o nome citado. É obviamente que essas pessoas vão, né, ter uma posição a favor do impeachment. Algum interesse tem. E esse interesse é aquele projeto, 2 projetos políticos que eu te disse. Então, posso tanto enxergar como um processo de impeachment como legal, que faz parte do jogo político, mas se eu olhar para o lado moral, ético do processo, eu vou falar, não, é um golpe porque não é legítimo. É legal, porém não é legítimo. Então a gente pode ter essas duas visões, que é a minha visão que eu estou tentando expor aqui. Agora, é lógico, governadores, movimento de esquerda, eles estão olhando o movimento ético e moral do processo. Então é por isso que eles estão questionando e falando que é golpe. Então, nesse sentido, pode ser golpe, mas é legal. Mais uma legal, vez. mas não é moral. Mas não é moral, exatamente isso. Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Aqui na ANSA Brasil a gente recebeu Marcelo Moraes, cientista político. Meu nome é Sara Germano, sou repórter da ANSA. Mais informações em www.ansabrasil.com.br.